Vamos embora. Olá, Vamos. boa noite. Sejam todos bem-vindos. A gente vai conversar aqui sobre um tema muito legal. Eu acho que é bem interessante. Bastante gente tem essas dúvidas por achar que as entidades religiosas não têm nenhuma obrigação tributária. Então, a gente vai trazer algumas dicas, algumas coisinhas, alguns detalhes, porque o assunto é bem complexo, mas dá para a gente dar uma boa orientação nesse tempo que a gente está aqui. Então, vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Angelita, pode começar. Isso, exatamente. O tema de hoje são aspectos tributários de entidades religiosas. Antes de dizer vamos entrar a fundo no assunto, gostaria só de fazer uma diferença do que seria imunidade, do que seria isenção, que às vezes as pessoas confundem, porque é muito parecido. Bom, a imunidade, ela vem da Constituição Federal, né? Então, lá tá expresso que você não deve pagar. E já diferentemente da isenção, ela vem em lei. Então, por vir em lei, ela pode ser revogada. Porque em lei vai ser uma lei estadual ou municipal, que ela vai dar isenção de IPTU, ou então de PVA, em algumas situações. Aí, IPTU, né? Geralmente é para as pessoas que moram numa área que não tem infraestrutura. Aí o município pode dar a isenção do IPTU, IPVA. O Estado pode dar isenção de PVA para as pessoas que têm deficiência física. Então, essa é a diferença de imunidade e isenção. Agora vamos para a imunidade religiosa. A imunidade religiosa, ela abrange todo o patrimônio, o serviço e a renda dessa entidade religiosa, inclusive sobre os patrimônios que são locados por ela, que ela loca, né, para terceiros, que não se confunde com isenção, por isso que eu fiz esse paralelo, né, de diferença que é isenção e imunidade, e desde que essa locação, ela seja, esse valor que ela recebe de locação seja revestido para dentro dessa entidade religiosa. Aí vamos ver mais alguns detalhes. Ainda sobre o IPTU, né? Quando esse imóvel dessa entidade ela aloca para terceiros esse imóvel, o IPTU continua, como o imóvel continua sendo dessa entidade, há sim a isenção do IPTU sobre esse imóvel locado para terceiros. Está lá expresso lá na Constituição Federal também. O que mais? Agora vamos falar das receitas que essa entidade religiosa recebe geralmente, né? Ela recebe dízimo, ela recebe contribuição para o batismo, catequese, manutenção e custeio das atividades, né? Tem que ter essa característica, né? Sim. Dessas receitas que ela recebe, tem que ser revestida para essa entidade. Outros ingressos que não. Aí, ó. Enquanto as demais receitas, que são aqueles ingressos que não têm, que não estão compreendidos dentro da órbita do estatuto, que são os objetivos que essa entidade tem, né? Se não Sim, estiver lá dentro essas receitas, aí ela vai perder essa imunidade. Porque aí vai tirar, ela vai ser descaracterizada. entendi. Aí o que a gente mais pode dizer? É, tá. Aí tem lá na resolução 64 de 2009, né? Lá da primeira região fiscal, conforme entendimento da Receita Federal do Brasil, né? Para o exercício do direito ao gozo à imunidade e da isenção tributária dessa entidade, está sujeita ao atendimento de todos os requisitos. Então, ela tem que estar dentro dos requisitos para ela não perder essa imunidade, nem essa isenção dos tributos. Então, por isso que ela tem que ser bem específica dentro do regulamento, né, que ela fez na hora que ela registrou essa entidade, lá vem dizendo todas as atividades que ela vai desempenhar.
sim, Aí vamos adentrar mais em outras informações. Porque, assim, além daquele templo religioso, muitos têm, às vezes, um anexo, né? Às vezes, ela quer que tenha uma renda a mais. Então, geralmente, esses templos religiosos, eles têm livraria, que fazem venda de livros, é, materiais religiosos, discos. Então, sim. esses valores são revertidos para essas entidades, que não pode visar o lucro, né? Porque exatamente a entidade, Somente a ela manutenção, né? isso, só para manter essa entidade, não para visar o lucro, porque se ela visar o lucro, aí já vai descaracterizar. Aí, o que mais? Aí, contudo, caso a entidade exerça atividade de compra e venda que não estejam relacionados a essa divulgação de sua fé, né, não fará jus às imunidades dos tributos. Então, é bom sempre Desvirtuou, né? desvirtuou, descaracterizou, aí Desculpa. já perde as isenções, né, as imunidades que estão previstas lá na Constituição para essas entidades. Aí o que a Sim, gente pode falar também dos da extensão, que era exatamente o que eu estava falando, que é a extensão daquela entidade religiosa. Tem o templo e dentro do mesmo terreno há escolas, há estacionamento, há outros imóveis dentro daquele mesmo terreno. E esse terreno, que é uma extensão do patrimônio da entidade, ele também tem isenção de IPTU, porque ele está integrado, está na mesma matrícula de IPTU, exatamente para não ter essa separação do fisco, né? Para ele não separar, porque está dentro do mesmo lote, na mesma área, para não haver esse desmembramento, tanto de IPTU como no ITR, né, que é o Imposto Territorial Rural. Aí tá. sim. Aí também, aí se houver utilização do estacionamento, né, dentro da mesma área e que essa exploração econômica também esteja com a visão de ser usado esse valor para ser revestido, né, dentro da entidade. Isso. Tá perguntando se é contabilidade do terceiro setor. Isso, exatamente. Porque as entidades religiosas estão dentro do terceiro setor. Aí, acho que é mais ou menos isso. Aí pode continuar aí. Falar da Pois é, então, tributação. só complementando aí o que a Angelita estava falando, as pessoas elas têm um pensamento bem diferente. Por quê? Porque pensa por conta de ser uma entidade religiosa, não tem obrigações. Mas isso é geral. Por que é geral? Porque eu vejo muito isso lá na empresa. As pessoas têm, constituem, vão lá no cartório, fazem tudo, e aí deixa. Quando a gente vai ver, isso aí já está até com o CNPJ suspenso, né? Por quê? Porque não atentou para esse lado, porque apesar de ter esse fim, né, não econômico, não lucrativo, ela tem a obrigação. Obrigação de quê? Obrigação de informar o fisco o que está acontecendo. Entendeu? Então, assim, ele não vai adivinhar, em hipótese alguma. Então, para isso, existem as obrigações tributárias. Mas são imune e isentas. Eu já escutei isso de muita gente, falar, mas ela é imune e isenta, não precisa. Não é nesse sentido aí. Ela é imune e isenta de pagar o tributo, mas ela não é imune e isenta de fazer as obrigações acessórias. Tem que ter, até porque ele precisa ter noção, precisa ter informação do que está acontecendo, tá? Porque não é porque foi uma oferta, foi uma doação recebida que ele não precisa saber. Ele precisa Exatamente. realmente saber, tá? Então a gente vai entrar aqui numa parte mais específica, que são os impostos em si, que todo mundo conhece, o IR, a contribuição, o PIS, o COFINS. E isso realmente
são imunes e isentos, né? Cada um nas suas categorias, mas precisam ser declaradas as informações. A gente tem aí o IRPJ, que no artigo 150 da Constituição tem a imunidade, a contribuição, o FIS, né? O FIS é por medida provisória, como a Angelita falou, também. E aí a gente diz, mas não paga nada? Não é que não paga nada, né? Tem esse tipo de entidades que tem folha de pagamento, eles pagam o PIS, né? 1% sobre a folha. Tem que fazer a manutenção do PIS. Mas é imunizenta, não paga nada. Não é assim. Realmente tem que pagar o PIS sobre folha, tem que recolher o FGTS, se tiver vínculo de funcionário. Então, existe essa obrigação, existe a obrigação de mandar as declarações. Quem é contador sabe que existem as obrigações acessórias, então elas também precisam ser cumpridas. E se não cumprir, infelizmente, vai pagar multa. Vai pagar multa por não cumprir, não tem isenção da multa. Entendeu? Multa não tem isenção. Então, deixou de cumprir uma obrigação acessória, uma declaração que deixou de mandar no prazo. Eu não sabia. Não sabia, vou enviar agora. Paga multa? Paga. Paga as multas, entendeu? De acordo com todas as... Como se fosse uma empresa normal, paga as multas devidas por falta de envio. Tá? Então, a gente pode chamar atenção aí para as obrigações acessórias. Apesar de ser imunizenta, as obrigações acessórias são praticamente as mesmas de uma empresa normal, lucro presumido ou lucro real, tá? Qual seria o valor de uma multa, mais ou menos? Uma multa de um não envio de uma DCTF, por exemplo, a multa mínima é R$500, dependendo do tempo e do prazo, porque aí as multas são contadas dependendo do prazo. Se for em 2017, vai contar por meses e dias. E ainda tem mais uns outros agravantes, que são valores que foram declarados, faz uma porcentagem em cima. Então, não são pequenas as multas. Eu tenho no escritório, chega entidades religiosas que estão simplesmente sem fazer nenhuma manutenção por ter esse pensamento de que não precisa, por ser imunizenta, e a gente não estava fazendo, né? A gente só estava mesmo para ter o alvará lá, e quando chega, está com tudo isso em aberto, e acaba que quando tem que regularizar, porque fica uma pendência, existe uma pendência, a gente tira uma situação fiscal, tá tudo lá, o nome das declarações e os meses que estão ausentes. E essas ausências de declarações gera a suspensão do CNPJ. Com o passar do tempo, o CNPJ ele acaba até sendo suspenso. Por quê? Porque a Receita suspende de ofício. Por tanto tempo que a entidade está sem fazer alguma informação. Então, tem que ter, existe isso, entendeu? E as pessoas têm esse pensamento. A gente pode destacar aqui, quem entende, quem é contador, sabe que uma empresa de lucro presumido tem diversas declarações. E essas mesmas declarações são para as entidades religiosas, e tem até umas outras especiais próprias para elas, que precisam ser enviadas. Tem que enviar, tem que fazer no prazo, tem que cumprir uma agenda tributária. Isso aí não vai ter jeito, vai ter que fazer. Então, o fato de a gente vir conversar com vocês sobre isso é justamente para alertar, porque a gente sabe que existe esse pensamento de que, pelo fato de ser uma entidade religiosa, imunizenta, não teria essas obrigações. A gente pode destacar aqui a escrituração contábil e fiscal, tá? A gente pode destacar aqui o ECD, a UFD das contribuições, DCTF. Então, tem muita coisa que a gente pode falar para vocês. Quem tem funcionário, por exemplo, no final do ano tem que mandar a RAIS, a DIF. Não vai ter jeito. Porque o funcionário, ele precisa o Ministério do Trabalho, ele precisa da informação. Ele precisa saber, para ele liberar o funcionário para ele receber um PIS, ele precisa saber se ele recebeu além daquele valor lá mínimo para ter direito ao saque de PIS.
Então, tudo isso ele é gerado através das informações das obrigações acessórias. Por isso, a necessidade do envio. Tá? Então, tem muita coisa. Tem a DME, né? A DME, ela é uma obrigação para quem recebe valores acima de 30 mil reais. Então, praticamente, assim, poucas, assim, das que eu tenho, que eu conheço, poucas a gente envia, mas é uma obrigação. O não envio, ele gera ausência, ele gera multa. Tem muita coisa a ser enviada, tá? Então, por exemplo, a gente tem o SPED-REINF. O SPED-REINF, ele é uma obrigação que ela é nova, né? Nova, assim, ela é de 2017, mas ainda está suspensa e a gente está esperando que a qualquer momento comece essa obrigação. Mas há necessidade de envio. Quando começar esse envio, vai ter que fazer, porque senão vai gerar multa. Né, Exatamente. Angelita? E a contabilidade em si de uma entidade religiosa, o plano dela de contas, ela é diferente de uma empresa comercial. Então, tem que observar esse escopo. Quem trabalha com contabilidade sabe que existe planos de contas diferentes para vários tipos de empresas. Se você trabalha com uma empresa que presta serviço, vai ser um tipo de plano de contas. Você tem que adaptar aquela atividade, aquele tipo de empresa, porque ela vai ter processos diferentes. E já a entidade religiosa, diferentemente de uma empresa comercial, que ela visa o lucro, a entidade religiosa não visa o lucro. Então, o plano dela de conta vai ser totalmente diferente de uma empresa comercial. Tem que começar por aí. Pegou a documentação, lança nas contas corretas. Por quê? Uma vez fazendo a contabilidade correta, todas as outras obrigações acessórias vai correto também. Porque tudo é reflexo da contabilidade. Porque a contabilidade ela vai filtrar as informações lá do RH, vai filtrar as informações do fiscal. Então, tudo vai parar na contabilidade. Então, a contabilidade, ela é diferente em entidade religiosa. Só adentrar esse detalhe, que aí eu vou falar mais detalhadamente sobre o PIS, né? Que a Suene acabou falando do PIS. Eu falar que é sobre 1% sobre o valor da folha, né? Só que em cima desse cálculo vai ter o salário, gratificações, comissões, adicional de função, ajuda de custo, aviso prévio, trabalhado, adicional noturno, hora extra. Essa vai ser a base para te calcular o 1%. Então, são essas verbas que vão calcular, para chegar numa base para calcular 1%. Se tiver funcionário. Eu vou já chegar num outro detalhe que às vezes muitas pessoas confundem também. Aí, o que não entra na base de cálculo, né? Salário família, aviso prévio indenizado, FGTS pago na rescisão, indenização por dispensa, desde que dentro dos limites legais. Esses não integram a base de cálculo para gerar 1% sobre o PIS. Aí falar que existe um código específico de DARF também para gerar essa guia, que é 8301, né? Que a data de vencimento é sempre no dia 25 do mês subsequente. Só alguns detalhes. Aí, ó, folha de pagamento. Não existe relação de emprego entre pastor e a igreja. É o que isso aí é. Muitos confundem, acham que não existe, que existe uma correlação, porque o pastor ele trabalha para a igreja, né? Ele é remunerado pela igreja, só que ele não é empregado. Então, esse pastor é considerado para fins previdenciários como contribuinte individual. Assim estabelecido lá na Lei 8.213, que ele fala, vou ler para vocês aqui. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas, como contribuinte individual, o ministro de confissão religiosa, o membro de entidade de vida sacra, consagrada, de congregação de ordem religiosa. E sobre essa contribuição, ele vai pagar 20%. Essa contribuição que é feita, quem paga? É o pastor que vai pagar. Ele vai receber, digamos, que ele receba R$1.000.
Em cima desse R$ 1.000 que ele vai gerar uma guia de contribuição individual, 20%, e ele vai pagar, não é a igreja que tem que pagar. A igreja só vai pagar qual a situação? Se ele receber o valor que chegue dentro da tabela do imposto de renda, que aí ele vai pagar de forma progressiva, né? Aí vai ter que ver se ele tem dependente, se ele não tem, que vai ser a deduzir. Então, esse valor, sim, a igreja vai pegar, vai reter e ela vai pagar. Já a Sim, contribuição do INSS não é a igreja que paga, é o pastor que vai pagar, porque ele não é colaborador, ele é empregado individual. Tinha mais um detalhe aqui. Eu queria falar. O pastor não deve constar na Cefip, porque ele não é funcionário, né? Não é colaborador. Colaborador são geralmente o pessoal que trabalha na secretaria, ministro de música, a maioria das igrejas tem ministro de música, ministro de louvor. Então, essas pessoas geralmente são remuneradas. Lembrando que um detalhe muito importante, que às vezes as pessoas confundem muito, aquele limpão que quer ajudar na igreja limpando, fazendo a faxina, né? Aí acaba indo toda semana, porque muitas vezes o pastor tem pena ou quer ajudar aquele irmão que está precisando, né? Aí fala, não, tu vem aqui 2 vezes na semana, 3 vezes na semana e limpa aqui o templo, que aí eu vou R$ 20. Isso aí já gera uma característica de vínculo empregatício. Então, essa colaboração já acaba gerando um problema muito sério para as igrejas. Então, sempre bom ficar atento. A maioria das igrejas também fazem rodízio entre membros para fazer limpeza, ou contratar mesmo uma pessoa para fazer essa limpeza diária dentro do templo, dentro das secretarias. Tem igrejas que são grandes, então precisa de um pouquinho mais de pessoas. Então, esses detalhes. Falar também, né, que o ministro não deve constar na RAIS, porque ele não existe vínculo de emprego, né? E que se ele estiver dentro daquele obrigação do lado do imposto de renda, que ele vai ter que declarar, certo? Porque a igreja vai informar que pagou e ele vai informar que recebeu. As duas perninhas da receita vão se encontrar, porque as informações vão bater. Então, isso é interessante de se ver, que as pessoas às vezes se esquecem, né, que as informações se cruzam. E que sim, tudo, verdade. no final tem que bater. Contabilidade, tudo tem que dar certo no final. Às vezes, 10 É. centavos é uma briga. Exatamente. Então, essa situação que a Angelita fala, né, realmente tem que ter muita atenção, por conta que, pelo fato de existir as obrigações, pelo fato de existir a informação, essas informações elas têm que cruzar. Então, no momento que a igreja faz uma DIF com valor, quem for declarar também tem que constar o mesmo valor. Mas isso aí, hoje em dia, eu já até digo que o índice de erro é até menor, porque as coisas são muito eletrônicas. Então, quando se faz, já gera um recibo, já gera um informe de rendimento. Então, por isso que quando a gente fez a live do imposto de renda, um dos conselhos foi você não fazer por contra-cheque, mas sim pelaquela cédula C, que a gente chama de informe de rendimento e as pessoas, né, que não são da área chamam de cédula C, porque lá vai estar tudo, vai estar a mesma informação, lá está junto tudo que aconteceu durante o ano para aquela pessoa. Então, não vai ter erro de fazer diferente, por conta da informação saiu do mesmo lugar. Isso é muito importante. Então, vocês fiquem muito atentos, as pessoas que ajudem em algum lugar, que por acaso dão auxílio, né? Como a Angelita falou, que muitos membros às vezes auxiliam as igrejas, ajudam voluntariamente. E
Então, fiquem atentos a essa situação, por conta que todo mundo quer estar no operacional. Qual é o operacional? É estar ali cantando, é estar ajudando, é estar arrumando ali uma feira que vai acontecer, alguma coisa, mas as pessoas esquecem desse outro lado, né? Geralmente tem pessoas responsáveis, mas como geralmente são pessoas que também estão envolvidas em outras coisas, elas deixam sempre para o final essa situação de arrumar um documento, de ver se está tudo ok, de mandar uma documentação para o contador. Então, isso realmente não pode ser deixado por último. Eu acredito até que tem que andar junto com as obras, né? Com as ações que as igrejas fazem. Por quê? Porque isso é muito importante. Depois vai ter problema. Qual o problema? Vai ter que desembolsar dinheiro para pagar, porque não vai sumir de lá a ausência da declaração, não vai sumir automático a multa. Então, realmente tem que ter essa atenção. Então, por isso que as pessoas que ajudam precisam também ter essa outra atenção. Todo mundo fica realmente mais ligado nessa situação de ajudar a comunidade, mas essa parte, a gente que é da área, a gente percebe que ela que tenha menos atenção, né? Nessas entidades, é que o pessoal deixa para depois, procura depois resolve, e depois, quando vê, realmente já está bem, bem complicado, tem que desembolsar dinheiro, às vezes a igreja não tem uma renda tão boa, né, por ser uma comunidade menos favorecida, então gera uma dificuldade, porque um dinheiro que iria servir para ajudar a comprar alguma coisa, ajudar alguém, já vai ter que pagar uma multa, né? Porque imposto não vai ter, só vai ter o FGTS e PIS sobre folha, né? E se houver, se for pagar alguma coisa a alguém, se o cargo não for voluntário, vai ter que pagar os salários. Mas fora isso, o dinheiro que deveria ser empregado em outra coisa vai ter que arcar com essas situações. Tem uma pergunta aqui que é a da Gabi. A nível de curiosidades, existe mais empresas, entidades que se aplicam a essa mesma excepcionalidade da entidades religiosas que as entidades religiosas possuem? Você fala... Partido político. Tem partidos políticos, né? Tem mais gente, sim, entendeu? Tem. Existem mais Mais empresas gente. e entidades. Você está falando de empresa, quando você fala de empresa, você já está trocando o assunto, mas existem algumas isenções para alguns tipos de empresas e atividades, mas isso aí já é outro assunto, já é um negócio também, uma outra complexidade, né? Aí tem o partido que a Angelita lembrou agora. Isso. Mais Até alguém? lembrar de, até lembrar de um detalhe que eu estava lendo, quando eu estava pesquisando sobre o material, né, para a gente fazer a live, eu vi que maçonaria não é uma entidade religiosa. Porque a Sim. gente pensa em entidade religiosa em igrejas, em templos, né? Aí dentro disso aí tem as várias religiões que existem, né? Aí só que a maçonaria não se enquadra como entidade religiosa, então ela não tem as imunidades que tem Igreja Católica, Igreja Evangélica. Aí nós temos também Candomblé. São muitas religiões que existem no Brasil, né? Que é um estado laico. Então, as pessoas Exatamente. estão livres, né, para exercer, para ter sua religião de forma livre, sem ter que dispor a ninguém, né, sua opção. Então, eu achei bem, bem bacana. A gente pensa no Bem geralzão, né? interessante. Porque realmente quem não entende acha que vai tá coberto, né? Mas não. Então, se alguém mais tem alguma pergunta, Angelita, você tem alguma coisa mais a acrescentar? A gente Não, eu acho que é aqui isso.
O assunto, ele é bem profundo. Por quê? Porque ele tem muitos detalhes. Mas, assim, são detalhes que, por exemplo, existem as declarações, a declaração, elas são especiais, porque elas não são formatadas de acordo com uma empresa normal, entendeu? Você tem que formatar ela e configurar ao ponto de você não gerar um imposto, né? Porque geralmente joga-se o valor lá das contribuições e gera uma guia. Então, as entidades com essa situação, né, especial, elas têm uma configuração totalmente diferente. Ela, às vezes, até tocou no plano de contas, né, da empresa para a escrituração contábil, porque tem essa obrigação, tem que ter essa documentação toda organizada. Às vezes, as pessoas falam assim, mas eu não consigo pegar uma nota fiscal, mas tem que ter esse cuidado também, porque isso aí também compreende essa organização, compreende essa situação, entendeu? Então a gente, por mais que a gente não queira, a gente escuta, né, e vê na TV muitas coisas acontecendo dentro dessas entidades, por conta que as pessoas aproveitam dessas situações, pelo fato de elas serem imunizentas, né, desobrigadas de algumas coisas, e aproveitam. Então, imagina se não houvesse essas obrigações, imagina como não seria, né? Porque hoje existem, tem que cumprir. Muita gente eu sei que não cumpre porque não sabe. Realmente não sabe, mas tem gente que aproveita, então por isso há esse controle, né? Porque querendo ou não, ele está querendo controlar o que está entrando, existe um teto, um limite de oferta ou doações de X valor, tem que ser informado o CPF da pessoa que fez, entendeu? Então tem tudo isso, tem toda essa regra para cumprir, tem que ter um cuidado. Você está perguntando o que significa OCIP, associação, organização social, alguma coisa nesse sentido. É bem grande mesmo, até porque até a sigla é grande. A gente pode passar para você depois, tá bom? Porque é organização social. Com os fins, uma coisa assim. Então, dessa forma, é para isso que existe esse controle, entendeu? Para que a gente possa, para que eles possam ter essas informações, tá bom? Então, gente, Tá aqui, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. público, exatamente, tá bom? Ela entra lá na outra live que a gente estava falando, É, ela entrava, cabia também, sim. na live anterior. Organização. Então, é isso. Gente, a gente veio justamente trazer essas informações. Ó, tem muita gente com muita dúvida. São coisas que parecem Já serem vamos falar aqui, simples, que eu me né? lembrei. A OCIP, o que ela é? Ela é uma entidade privada que ela presta serviço público. De que forma ela é feita, né? Ela é criada com uma personalidade privada, né? Com um interesse, sei lá, de assistência social. Então, ela cria um projeto, ela entra pelo governo, né, com um projeto. Então, ela recebe transferência voluntária para manter esse projeto, que aí dentro do projeto tem todo um escopo de pessoas que vão trabalhar, do que vai ser feito dentro desse projeto. Então, ela recebe esse repasse e ela administra esse repasse. Então, ela vai prestar contas desse repasse depois. Para onde? Você faz, dependendo de onde que ela recebe esse repasse. Muito bem, bem. Tá vendo? Pois é, ela é dessa forma. Ela vai prestar contas com uma prestação de contas e é dessa forma que acontece. O contador trabalha com um pouco
prejudicada na vida, entendeu? Porque cada empresa tem uma forma diferente de funcionar, seja ela privada, seja ela pública, elas são diferentes. Se você disser, você trabalha com contabilidade, você disser que uma empresa de comércio ela é igual a de serviço, que ela é igual a uma que trabalha com transporte, ela é igual a uma indústria, você está falando besteira, porque cada uma tem uma forma diferente de trabalhar. Os impostos são diferentes. Cada uma tem uma forma de trabalhar. Então, é sempre nessa questão. Eu acho que a nossa live já deu-se por encerrado. Acho que até a Silene já travou lá a internet dela, conseguiu sair. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre entidades religiosas, certo? E vamos pensar num assunto bem interessante para a próxima live. Se alguém tiver uma dica de um assunto que tem alguma dúvida, que queira que a gente fale, pode ficar à vontade, porque a partir da semana que vem, na próxima, vamos estar recebendo uma advogada para falar de um assunto bem interessante sobre o Covid, e ele está sendo considerado como uma doença, né? Doença, é um assunto bem atual. E a live